Fala galera, tudo bem? Rods Andonade na área, sejam muito bem-vindos. E hoje eu vim trazer para vocês uma recomendação de uma leitura muito boa, uma das melhores trilogias que eu já li até hoje. Resolvi participar de uma leitura coletiva para estar relendo esse livro, relendo essa trilogia, porque é de uma das escritoras que eu mais gosto, uma das histórias mais fantásticas nos últimos anos. Então bora lá para vocês conhecerem comigo? O livro que eu quero recomendar para vocês é Corte de Espinhos e Rosas. Esse livro aqui, da Sarah J. Maas, que se tornou a minha escritora de fantasia preferida. Gosto muito da Cassandra Clare, gosto pra caramba da J.K. Rowling, nem se compara, adoro o universo de Harry Potter, mas a Sarah J. Maas, ela realmente, do meu top 3, que são essas, ela ficou ali em primeiro lugar. A Corte de Espinhos e Rosas conta a história da Feyre. Ela é uma garota, a mais nova de 3 filhos de um homem falido, um cara que era muito rico e por conta dos seus maus investimentos ele se ferrou. Nessa que ele se ferrou, ele ferrou a família inteira junto com ele. Só que o problema foi que ele não só afundou a família em dívidas, pegou as meninas e teve que fugir para um dos locais mais pobres do reino humano, como ele também teve a perna toda destruída, o joelho todo destruído, o que o impossibilitou de trabalhar. Então, quando a situação chegou num ponto crítico, a Feyre, a mais nova das irmãs, ela decidiu que ela tomaria as rédeas da situação. Ela foi para a floresta, aprendeu a caçar e começou a trazer sustento para dentro de casa. Agora vocês imaginam uma adolescente caçando sozinha numa floresta cheia de feras perigosas e correndo o risco de encontrar com um feérico, que eram os seres que antes escravizavam os humanos, eram os senhores dos humanos séculos antes. Na época em que a história está sendo narrada, que a história está sendo contada, já faz muito tempo que houve uma divisão entre o reino dos feéricos e o reino humano. Os feéricos são como se fossem uma representação das fadas da mitologia escocesa, dos elfos, das fadas, daqueles seres místicos. É muito bacana a maneira como a Sarah consegue, ao mesmo tempo que ela criou a própria raça dela, você vê muita referência a criaturas das mitologias escocesas, das mitologias nórdicas. Eu achei uma coisa muito legal. Ela pegou algo que já existia e realmente adaptou para o universo dela, deixando de uma maneira muito bacana. Em um dos dias que a Feyre está caçando, ela acaba encontrando um lobo gigante que ela não sabia se era um feérico ou se era só um animal de proporções gigantescas. O lobo era do tamanho de um pônei, segundo ela. Como o lobo estava de olho na mesma presa que ela, que era uma corça, ela ficou dividida entre tentar matar a corça e depois se virar com o lobo, ou então atacar o lobo e acabar perdendo a presa dela. Acabou que no final, quando o lobo se lançou contra o animal, a Feyre pegou e atirou a flecha dela. Depois de mais uma flechada, ela conseguiu dar fim na criatura. O grande problema não era um lobo comum, era um feérico que tinha se transformado em lobo. Mas ela não sabia de nada disso. A Feyre voltou para casa, levou a corça, levou a pele do lobo junto com ela, porque renderia um bom dinheiro, e tentou seguir a vida dela normalmente. No dia seguinte, quando elas estavam jantando na casa dela, uma criatura medonha destrói a porta da casa dela e invade, chamando eles de assassinos. Agora você imagina a cena: um homem com o joelho todo destruído, 3 garotas, a única delas que saberia fazer alguma coisa, saberia se defender, que era a Feyre, ficou paralisada de medo. Qualquer um ficaria diante de um monstro invadindo a sua casa. Mas as 2 irmãs dela que não serviam para nada, a não ser reclamar e ficar com saudades da vida que elas tinham quando elas eram ricas. A criatura entra na casa delas, berrando, xingando, acusando, e aí fica todo mundo ali parado sem saber o que fazer. Daí a Feyre faz a única coisa que ela poderia fazer para defender a família dela. Ela se revela como a pessoa que atirou a flecha, a pessoa que matou o lobo, que era um companheiro daquela criatura,
E ver, tipo assim, a criatura ficar perplexa, porque a Fairy, segundo as descrições dela no livro, ela era pele e osso. Ela encostava a mão na costela e, tipo assim, ela sentia os ossos saltando de tanta fome que eles passavam. Para evitar que a família dela fosse destruída pela criatura, a Fairy concorda com os termos dela de se tornar uma prisioneira nas terras dos feéricos e nunca mais voltar para o mundo humano. A partir daí, começa a se desenrolar uma trama muito maluca, uma coisa de doido. Você começa a ver algumas coisas similares com a história da Bela e a Fera, que foi a história onde a Sarah J. Maas se inspirou para escrever esse livro. Mas fique tranquilo que não tem nada a ver. Você não vai ver xícaras falantes, você não vai ver objetos da casa tomando vida e nem nada, mas sim uma trama muito elaborada, que tem uma intriga política muito forte, que a Fairy vai conhecendo bem aos poucos, mas vai se desenrolando de tal maneira, conforme ela conhece um pouco mais do feérico que a capturou, e começa a entender um pouco melhor que os feéricos não são aquelas criaturas horripilantes e medonhas que eles imaginavam, que pelo contrário, eles são talvez até mais humanos que muitos dos seres humanos que ela conhecia. O pessoal que curte histórias fantásticas com um romance bem bacana, esse livro ele é uma coisa surpreendente. Você vê a transformação da Fairy durante a história de uma pessoa totalmente assim, sem sonhos e sem esperança nenhuma, ela caminhando para se tornar uma menina totalmente diferente, talvez o que ela poderia ter sido se toda a desgraça não tivesse se acometido sobre a família dela por causa dos maus negócios do pai. Então, se você está procurando um livro que é emocionante, que pega assim, dos primeiros parágrafos, você já fica ali preso, olhando assim, peraí, eu tenho que descobrir o que está acontecendo, e que mergulha cada vez mais numa mitologia que a Sarah criou assim de uma maneira fantástica, eu recomendo que você leia Corte de Espinhos e Rosas. Quando eu terminar a releitura desse livro, vou trazer mais um vídeo falando dos outros 2 livros da trilogia, que assim, esse livro eu curti muito. O livro 2 e o livro 3 conseguiram superar algo que eu pensei que já tinha ficado muito bem feito. Então fica ligado, fica esperto, se inscreve aqui no canal, eu vou sempre estar trazendo dicas de literatura, dicas de livros bem legais da literatura de fantasia para você conhecer. Não deixa de curtir esse vídeo para que ele possa chegar em mais pessoas. E se você gostou desse conteúdo, compartilha nas redes sociais, compartilha com sua família, manda lá no grupo do WhatsApp do pessoal que você sabe que curte literatura, que gosta de ler, beleza? Obrigadão, galera, até a próxima, fui!